Meus amigos, mais uma prévia da temporada. Vamos agora com a NFC Leste. Se você ainda não viu, já saiu a AFC Leste, tá? Ela tá no canal pra você assistir lá. E hoje vamos para a NFC Leste. Então vamos para Giants, Cowboys, Eagles e Commanders. Dois times numa situação muito diferente dos outros dois times, e é isso que a gente vai falar. Mas, pra você que nunca viu essa prévia, como foi a temporada passada, comissão técnica mudou, não mudou, movimentações relevantes, quem entrou, quem saiu, draft, elenco previsto pra temporada, quem são os rivais e quem eles enfrentarão durante essa temporada, e uma expectativa baseado em tudo isso, tá bom? É um conteúdo super legal que a gente faz aqui no Golim Sports. Primeira coisa é você deixar o seu like e um comentário aí embaixo para ajudar no engajamento. Muito em breve a gente vai soltar isso daqui de forma escrita, num e-book, para você comprar, para você ter escrito guia, para você acompanhar sempre que quiser, que ajuda pra caramba também. Então fica ligado, sendo membro você tem desconto nesse material, tá bom? É depois da vinheta, roda! Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vamos começar com o New York Giants, que ano passado foi um ano péssimo, 3 vitórias, 14 derrotas, último lugar na divisão, não foi para os playoffs, e o que é o mais impressionante para mim, manteve a sua comissão técnica, mesmo ela fazendo isso. Ah, mas machucou, tá de brincadeira, né? Manter a comissão técnica depois desse fracasso, que já não é... Foi um ano de Brian Daboll que deu certo, vamos ser sinceros? Enfim, vem Brian Daboll, vem Mike Kafka e vem Shane Bowen de novo. Mas o time faz mudanças relevantes, muito relevantes, e isso eu concordo, tá bom? Trazem um veterano pra ser o quarterback, um cara que eu ainda acho que tem lenha no tanque, mas não muito pra ser o quarterback do futuro, e eu acho que nem é a ideia Russell Wilson, tá? Não só ele, mas o James Winston também trazem os dois jogadores. Além deles, Javon Holland, o safety, cornerback Paulson Adebo, então eu gosto das duas adições aí na secundária. Na defesa, Roy Robertson Harris e Chauncey Golston ali na linha defensiva. Para ajudar na linha ofensiva, o John Runyan e o Jermaine Eluemunor, um dos Packers e o outro dos Raiders. Tem mais gente que entra e sai, tá? Mas eu sempre destaco os que têm poder de titular mesmo, os que vão causar um impacto imediato. Se no meio da temporada algum outro virar titular, a gente fala disso ao longo da temporada. Mas perderam jogadores importantes também, como é o caso do Adoree Jackson, o cornerback, o Patrick Johnson, o linebacker, o Jason Pinnock, safety, e dois linebackers que eu até que gosto bastante, que é o Azeez Ojulari e o Isaiah Simmons. Ainda assim, eu acho que a defesa do Giants é interessante. Mas antes da gente ver o elenco, vamos pro draft. Porque no draft, na terceira escolha geral, sem surpresa, sem maluquice, os Giants foram de Abdul Carter, pass rusher lá de Penn State. Um jogador maravilhoso que eu acho que tem um potencial gigante na liga. Ainda na primeira rodada, eles pensaram no futuro com Jackson Dart, de Ole Miss. Não sei o que vai ser, mas os Giants têm um retrospecto legal com quarterbacks de Ole Miss, então eu acho que o Jackson Dart é uma escolha interessante. Na terceira rodada, o Darius Alexander. Na quarta, o Cam Skatebo, que eu gosto demais. Acho que é um jogador interessante. Dito isso, vamos para o elenco previsto para 2025. Hoje, quando estamos aí no dia 1º de agosto. Muito bem, o ataque vem com o Russell Wilson de titular, com o Tyrone Tracy de running back. Os últimos dois drafts do Giants foram bem interessantes. Falando nisso, Malik Neighbors, né, que se torna o wide receiver 1 da franquia, espetacular também, junto com Darius Slayton e o Wan'Dale Robinson, que são para profundidade de elenco, né? O Theo Johnson é o tight end e a linha ofensiva é Andrew Thomas, que já tava, John Michael Schmitz, que já tava, o Greg Van Roten, que já tava, e mais John Runyan e o Jermaine Eluemunor, que vieram aí da Free Agency, né? Na defesa, Hakeem Nunez-Rochers e o Dexter Lawrence. E o Roy Robertson Harris, perdão, que chegaram aí também. De linebackers, vamos aí numa formação 3-4, né? Brian Burns, que eu gosto bastante. Abdul Carter, que eu gosto bastante. Bob Okereke e o Micah McFadden. Eu gosto bastante desse front seven, tá? Ele é pesado, ao mesmo tempo ele tem velocidade, eu gosto bastante. Paulson Adebo e Deontay Banks de cornerbacks e o Javon Holland e o Tyler Nubin de safeties. É um time jovem, cara. É um time interessante, sendo que o Drew Phillips aí seria o níquel se a gente fosse fazer essa formação, tá? O Graham Gano e o Jamie Gillan voltam em kicker e punter. Esse ano, eles enfrentam a NFC Norte, então Packers, Lions, Bears e Vikings, e enfrentam também a AFC West, o que dificulta bastante o calendário, com Chargers, Raiders, Chiefs, é claro, e Broncos, né? Além disso, enfrentam Jets, Bucks e Cardinals. Cara, eu acho que assim, todo mundo sabe que é um ano de reestruturação e o Russell Wilson ajuda nisso trazendo a experiência. Só fico triste de talentos como Malik Neighbors, como Abdul Carter, como Tyrone Tracy
talvez não sejam tão aproveitados por uma comissão técnica que, pra mim, já se provou. Ainda assim, trouxeram muita gente boa. Pra mim, é claro que eles vão ter mais de 3 vitórias, mas eu ainda acho que tá bem distante aí dos playoffs, tá? Então, desenvolver Jackson Dart, Malik Neighbors, Abdul Carter, lembrando que eles vão ganhando mais anos de vida, então tem que aproveitar esses caras. Vamos para os campeões, e falar dos campeões é fácil, né, porque você tem um monte de jogador bom e tal, só que os Eagles têm uma situação mais difícil, e são muitos jogadores que, beleza, ganhamos, partiu, ou vai procurar outro contrato, ou tava muito pesado, qualquer coisa assim. Então, Eagles, nem preciso falar, né, 14-3 na temporada, ganharam a divisão e ganharam o Super Bowl contra o Kansas City Chiefs, num desempenho que há muito tempo a gente não via de superioridade, talvez desde do Super Bowl 43-8, Seahawks e Broncos, alguma coisa assim, lá em 2013. A comissão técnica, obviamente, se manteria, mas o Kellen Moore acabou tendo a posição de técnico principal nos Saints, né? Então, Kevin Patullo assume, ele que já estava na equipe já, né? E o Vic Fangio se mantém aí como técnico de defesa, que pra mim é um cara fantástico. Alguns jogadores que entram no time vêm justamente do rival de divisão, os Giants, como o Adoree Jackson e o Azeez Ojulari, mas não só. O Joshua Uche, que eu reforço esse cara, mesmo ele não sendo tão relevante, porque pra mim ele é um bom jogador. Eu ainda acho que ele vai aparecer, tá bom? Além disso, alguns caras menos relevantes, tipo Dorian Thompson-Robinson, quarterback, alguma coisa assim. Mas as saídas são mais importantes, infelizmente, tá? Perdem Josh Sweat, perdem Brandon Graham, que se aposenta, Milton Williams vai pro Patriots, tanto Darius Slay como James Bradbury, que pra mim não é uma preocupação, tem gente nova no lugar, mas ainda assim é doído. CJ Gardner-Johnson vai embora de novo, Kenny Pickett, óbvio, vai embora, running back Kenneth Gainwell e o Bryce Huff, o defensive end. Ainda assim, esse time é tão forte que continua forte. Antes de ir pro elenco, vamos pro draft, que na primeira rodada pega Jihad Campbell, um linebacker pra mim espetacular que devia ter saído muito mais cedo, mas o Howie Roseman, ele sempre faz isso. E algumas escolhas de profundidade mais pra frente, que conhecendo o Howie Roseman a gente vai conhecer mais pra frente, tá? Elenco previsto para o Philadelphia Eagles campeão, e a gente fala das expectativas logo mais. Jalen Hurts volta como quarterback, assim como Saquon Barkley, assim como A.J. Brown, Devonta Smith e Jahan Dotson de wide receivers, assim como Dallas Goedert e a linha ofensiva, que é mais que suficiente. Jordan Mailata, Lane Johnson, Landon Dickerson e Tyler Steen e o Cam Jurgens. É importante dizer que esse time já estava pensando no futuro há muito tempo. Então não é segredo que esses caras estão aparecendo agora, tá? Na defesa, a defesa muda um pouco por causa das perdas. A secundária, eu tenho minhas dúvidas, mas vamos que vamos. Linha defensiva com Moro Ojomo, Jordan Davis, Jalen Carter. Os linebackers, eu pus aí o Jihad Campbell, o Zach Baum e o Nakobe Dean, porque esse é um time que foca muito no níquel, né? Um defensive back, um cara de secundária a mais. Então, de corners principais, o Kelly Ringo e o Kenyon Mitchell. O níquel é o Cooper DeJean, que pra mim é um jogador excepcional. Reed Blankenship e o Sidney Brown. Kicker é o Jake Elliott e o Braden Manel Panther de novo. Cara, essa secundária me preocupa, porque apesar de eu adorar os jogadores, eles são jovens e tirando o Reed Blankenship aí, eu preciso ver mais desses caras. Como é que eles vêm depois de ganhar o Super Bowl, que teoricamente era a glória, tudo que você precisava, já ganhou. E agora, sabe? Eu tô curioso pra ver como é que vai ser, mas é um timaço, não tem dúvida nenhuma disso. Como eu já falei, enfrenta a NFC Norte, enfrenta a AFC West e os rivais únicos para os Eagles são Bucks, Seahawks e Patriots, tá? Então a minha expectativa pra esse time é a seguinte, é um timaço, cara. O elenco é forte, mas também jovem, a comissão técnica que finalmente encaixou tão bem é quase a mesma, vamos ver como é que o Kevin Patullo substitui o excelente Kellen Moore. A defesa tem muita experiência perdida, mas tem talento, vamos ver como é que vai ser. Então, pra mim, briga pela NFC, porque continua com o núcleo, mas me preocupa ter um pouquinho de perda, principalmente nessa defesa. Dallas Cowboys. Sempre aquela loucura, né? Tiveram uma temporada 7-10, terceiro na divisão, não foram pros playoffs, Dak Prescott machucou, mesmo ganhando aquela grana. Só que agora, pelo menos, o Jerry Jones falou, vamos refazer, vamos recomeçar a comissão técnica, perderam um monte de gente, trouxeram um monte de gente também. Eu não gosto muito de quem foi escolhido para substituir o Mike McCarthy, que é o Brian Schottenheimer, que já estava no time como coordenador ofensivo, agora assume a equipe. Geralmente isso acontece quando tá funcionando e não tava. Mas traz aí Matt Eberflus, que é um bom coordenador defensivo, já teve chance como técnico, não deu certo, e o Clayton Adams, que é o coordenador ofensivo agora.
Trouxeram gente muito bacana, isso me anima, tá? George Pickens, wide receiver, o Javonte Williams, que é o running back, o Dante Fowler Jr., veteranaço de defensive end, Kenneth Murray, linebacker, e o cornerback Kaiir Elam. E eu vou destacar o Joe Milton, quarterback que era dos Patriots, porque eu gosto do cara. Eu acho que ele pode em algum momento brilhar aí, viu? Mas também perderam gente boa, né? O Zach Martin, jogador de linha ofensiva, aposentou, o DeMarcus Lawrence foi embora, o Brandon Cooks foi embora, o Rico Dowdle foi embora, até aí nada de muito ruim, e o Cooper Rush foi embora. Isso até dói um pouco no coração do torcedor que viu tanto, né? No draft, usaram a escolha 17 para um jogador de linha ofensiva, Tyler Booker de Alabama, que já foi uma preocupação gigante, porque o Tyler Guyton, são 3 Tylers nessa linha ofensiva, tá? Me desculpa se eu confundi, porque é muito Tyler. Acabou machucando, parecia ligamento cruzado anterior, não era, teoricamente ele vai ficar bem e tal, mas essas lesões é o que mais deixa meu vídeo datado, porque uma lesão do nada muda o plano inteiro. Mas enfim, eu acho que os Cowboys fizeram um draft interessante, o Tyler Booker é um jogador que eu gosto bastante e que já vai entrar direto, vamos ver o elenco previsto então. Dak Prescott, já sabemos, quarterback mais bem pago da liga, vamos ver como é que ele vem de lesão, não tá ficando mais jovem, né? O Javonte Williams, pra mim, é um upgrade na posição de running back que era deplorável no ano passado. O George Pickens eleva um grupo de wide receivers que já tem o CeeDee Lamb, que é espetacular, além do Jalen Tolbert. O Jake Ferguson recebeu uma maleta de dinheiro, bom tight end também. E aí a linha ofensiva, Tyler Guyton, Tyler Smith, Tyler Booker. No center, o Cooper Beebe, que mandou muito bem, e o Terrence Steele. Ainda acho que é uma linha ofensiva boa, vamos ver como é que esses caras estão na temporada, né? Na defesa, Dante Fowler Jr., Maz Smith, Ozald Gizua e o Micah Parsons, sem falar que o Micah Parsons, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, tá numa situação ruim de renovação de contrato. Ele não tá feliz com os Cowboys não tão felizes com ele, então talvez isso dê alguma coisa, mas eu duvido, tá? Linebackers, o Kenneth Murray e o DeMarvion Overshown. E aí numa formação níquel, eu gosto muito dessa secundária. Trevon Diggs, Kaiir Elam e o Darren Bland de níquel. E os safeties, o Malik Hooker e o Donovan Wilson. Voltam o punter Brian Anger e o kicker Brandon Aubrey, tá bom? Quem que eles enfrentam? Eles enfrentam a NFC Norte, que eu já falei, a AFC West, que eu já falei. É claro que eles enfrentam os membros da própria divisão e mais Seahawks, Panthers e Colts. Tá bom? Bom, sempre que você troca uma comissão técnica inteira, é um ano de reconstrução. Pra mim, isso é bem claro, né? Como é que vem essa linha ofensiva toda muito jovem, né? Que já foi uma das linhas mais fortes da década de 2010. O ataque agora com o George Pickens, com o Javonte Williams, como é que vai encaixar isso? Mais incógnitas. A defesa, agora com um coordenador novo e tanta coisa nova, mais incógnitas. Como é que vem o Dak? Vai estar saudável? Não vai estar saudável? Vou ser sincero, tá? É um time com potencial de playoffs, eu realmente acho. Mas tá todo mundo descrente nos Cowboys, e eu entendo completamente isso. Washington Commanders, o time que pegou todo mundo de surpresa no ano passado. Meu amigo Napoleão da Rede TV vai falar que ele não, mas é um time que amassou num começo de mandato da comissão técnica, no começo de carreira do Jayden Daniels, e isso é realmente fantástico, Terminaram 12-5, segundo lugar na divisão, e chegaram até a final de conferência, vencendo o Lions, vencendo o 49ers, mas perdendo para os campeões, os seus rivais, o Philadelphia Eagles. Então é claro que Dan Quinn, Cliff Kingsbury e Joe Witt se mantêm aí como os técnicos principais, e isso é realmente fantástico. Movimentações relevantes, o Commanders teve bastante troca, mas muito em termos de profundidade. Para titular mesmo, os mais importantes são o tackle Cornelius Lucas, tá? Porque ele vai pro Browns e lá eu acho que ele vira titular mesmo. O Dante Fowler Jr., que eu falei que foi pro Cowboys. O Jonathan Allen, jogador que eu gosto muito, foi pro Vikings. O Ben St-Juste, o cornerback, foi pro Chargers. O Jeremy Chinn, o safety, foi pro Raiders. E o Zane Gonzalez, que é o kicker, né? Mas eu gosto mais do que eles trouxeram. Trouxeram o Deebo Samuel, que não tá ficando mais jovem, a gente sabe disso, mas eu ainda gosto muito do jogador lá dos 49ers. Trouxeram o Laremy Tunsil, um tackle que eu adoro lá dos Texans. O Von Miller, que traz uma experiência muito interessante para esse time, para essa defesa. O Dietrich Wise, que era lá dos Patriots, gosto do jogador. Javon Kinlaw, Jonathan Jones, cornerback, ou seja, muita arma defensiva, e o Matt Gay vai ser o novo kicker, tá? No draft, eles usaram a escolha que eles tiveram para pegar o Josh Conerly, que é o tackle lá de Oregon. É um cara que eu gosto bastante também, além do corner, o Trey Amos, que deve aparecer em breve, tá? Dito isso, o time, que tem umas peças muito jovens, como o Jayden Daniels, mas também tem uns velhote, é um ano de tudo ou nada para os Commanders, e eles não querem perder tempo. Vamos ver o elenco.
Jayden Daniels volta, tô muito curioso pra ver ele nesse segundo ano. Sobe ou desce, né? Brian Robinson Jr., ótimo running back. Wide receivers, eu tinha colocado aqui Terry McLaurin, Deebo Samuel, Noah Brown. Só que Terry McLaurin pediu saída do time. No momento que você estiver vendo esse vídeo, talvez ele já tenha saído, tá? Eu aviso nas redes sociais lá e tal, mas pra mim é o wide receiver 1. Eu ainda chuto que ele vai se acertar com o time, tá bom? Esses pedidos de troca são muito moedas de troca mesmo, literalmente, sabe? Zach Ertz, o velhote de tight end, é mais que suficiente. Eu já gostava da linha. O Sam Cosmi trabalhou melhor como guard, o Andrew Wiley do lado direito, aí traz o Laremy Tunsil, que eu gosto bastante, Brandon Coleman e o Tyler Biadasz. Eu acho que tem tudo pra linha ser de boa pra ótima, tá? Na defesa, Dorrance Armstrong, Daron Payne, Javon Kinlaw e Von Miller. Bem legal. Perderam Jonathan Allen, mas ainda assim bem legal. Aí o Frank Luvo e o Bobby Wagner. Você pega o Von Miller e o Bobby Wagner, são dois vovô, mas ainda assim bem legal, tá? Corners, o Jonathan Jones chega pra ser titular junto com o Marshawn Lattimore e o níquel é o Mike Henry Steele, que eu gosto muito, gostava desde o draft. Safeties, eu não sei se eu gosto muito Will Harris e Quan Jones, mas vamos ver na temporada se mantém aí o Panther, o Trezway e o kicker agora é o Matt Gay, né? Eles enfrentam, como eu já falei, NFC Norte, AFC West e os adversários extras. Pra mim é muito simples, cara, eu tô curioso pra ver como é que vai ser, mas pra mim Jayden Daniels e a comissão técnica já se provaram. É ver essa secundária que deu uma mexida, é ver se essa experiência no time ajuda ou atrapalha em termos de lesões, mas eu acho que é um time que tem tudo pra chegar em playoffs e lutar bastante. Vamos ver como é que o Jayden Daniels evolui também. Gosto muito do Commanders e chuto aí umas 11 vitórias. É isso, meus amigos. Esses vídeos dão muito trabalho, então deixa o gostei, se inscrevam que ajuda pra caramba e comenta aí embaixo pro engajamento dar uma voada, tá bom? Vire membro, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Fui.